Bitcoin hoje tenta se segurar acima dos 30 mil dólares e a situação ainda é de alerta. Você precisa ficar ligado em várias coisas que estão acontecendo e você vai entender tudo agora. Relaxa, mas você tem que ficar até o final desse vídeo, hein? E bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje a gente está vendo o Bitcoin valendo 31 mil dólares, depois de bater nos 30 mil, dar uma porradona para cima, ir para os 32.500 e voltar novamente para a faixa dos 31 mil dólares. E a pergunta que fica é justamente, será que a gente reverteu? A gente bateu como um ponto mínimo de suporte nos 29.700 dólares, o que foi perto do que a gente teve na metade do ano passado, e você se lembra muito bem, a gente teve 2 vezes que perdemos essa zona de suporte. Acontece que a gente chegou e defendemos a mesma zona de suporte lá de trás, o que deixa as coisas mais interessantes, justamente o questionamento. Revertemos? Então, calma. Primeiro de tudo, a gente vai entender o que aconteceu, né? Por que o mercado caiu tanto? E não foi um fator só, foram vários. Primeiro de tudo, a gente tem o Terra USD, famoso UST, que é um dólar tokenizado da rede da Luna, da rede da Terra lá. E o que aconteceu, cara? Aconteceu que um dólar tokenizado, ele deve valer $1, né? A questão é que, bom, ontem chegou a valer 70 cents. Então, quem estava dolarizado em UST perdeu praticamente todo o seu patrimônio ali. Teve uma desvalorização momentânea de 30%. Cara, isso é absurdo, você ficar tokenizado, dolarizado e a situação ficar ruim para você. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que justamente você ter uma queda dessa, você mexe o mercado, cara. São 16 bilhões aqui de market cap que estão nessa moeda. Então você tem ali 16 bilhões de dólares, cara, nessa moeda. Então isso é um volume gigantesco. E com isso você causa uma instabilidade, e quem que comanda, quem tem que consertar essa instabilidade que foi causada na rede, cara, deixou tudo uma loucura, é justamente a Terra Luna. O famoso que comprou lá, tá querendo comprar 10 bilhões de dólares em Bitcoin. E o que aconteceu para ajudar toda a situação? Aparentemente todos os Bitcoins que estavam em posse deles, que eles vinham acumulando, todo mundo tá falando, nossa, agora a Terra Luna vai comprar Bitcoin pra caramba, a gente vai subir. Bom, eles tiraram os seus bitcoins da carteira aparentemente, o que causou mais pânico do mercado, né? Então o cara que estava acumulando tirou os bitcoins da carteira, vai tacar para a corretora, vai vender tudo, vai dampar o mercado. Então essa é uma tentativa que eles tentaram fazer ali, ou se fizeram, para dar uma controlada nesse dólar deles que veio ficar tão instável, tudo por causa de uma venda, né? Você sabe que você vende um token, você desaba o preço daquele token, se você tiver um poder monetário grande, e foi isso que aconteceu, mas isso não deveria ter acontecido com uma moeda estável, né, stablecoin, que é o dólar. Então, para você ver que esses dois fatores contribuíram para a queda. Outro fator que contribuiu para a queda foi o S&P 500, que caiu mais ainda ontem. Ontem chegamos a ter uma queda muito forte, e junto com os dias anteriores, olha o derretimento que a gente está tendo no S&P 500, quedas e mais quedas sem parar, tá? Já foram 15% de quedas no mercado tradicional, isso é muita coisa. E acontece que, olha só, o S&P 500 parou numa zona de suporte importante, 4 mil pontos, e esse é o ponto psicológico, é um suporte psicológico, já que se trata de um valor redondo que o mercado tende a defender. Então, juntando tudo isso aí, foi o quê? Né? Foi o S&P 500, o mercado tradicional em caos. Por que estamos tendo caos? Porque o Federal Reserve, o Banco Central Americano, quer aumentar os juros, e fazendo isso a galera corre do mercado volátil. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse Terra USD deu um dump ferrado, causou uma zona no mercado, todo mundo ficou, eita, o que está acontecendo? Estou perdendo dinheiro, o que está acontecendo? Enquanto isso, o maior acumulador dos últimos tempos aí de Bitcoin veio a tirar seus Bitcoins da carteira, então o pânico se intensificou mais ainda. E agora a gente tem ainda esse problema todo na China que está interrompendo produções, transportes e exportações, o caramba lá na China, e até a Tesla teve que fechar aparentemente aqui, interromper a produção de carros elétricos lá em Xangai. Se você não entende qual é o impacto disso, cara, a inflação tá pegando fogo no mundo, a gente está tendo aumento de juros, então a gente está tendo um aperto monetário, uma recessão econômica gigantesca, cara. E esse fato piora toda a situação, tá? Se isso aqui já estava pior, agora com isso aí conseguiu piorar mais a situação, porque cara, vários fatores empurrando todos os mercados para baixo,
além disso aqui que piora o cenário para o cripto, para o mercado cripto, que é essa questão do Bitcoin sendo retirado da carteira do acumulador gigante. A questão que realmente importa agora. Cara, ferrou de vez? Agora ferrou? Primeiro ponto que você não deve ficar tão animado é que o S&P 500 está defendendo, está brigando muito pelos 4.000 pontos aqui, o que leva um ponto de atenção, porque se a gente perder isso aqui, isso pode causar uma queda e uma piora da situação que já não está tão boa em todos os mercados, tá? A gente tem mais os suportes mais embaixo, o que indica que perdendo esses 4.000 pontos do S&P 500, a gente tem alvos mais abaixo, e se a gente chegar a cair mais 3%, mais 4%, com certeza o mercado de cripto pode sofrer junto. E a gente parou justamente em dois suportes especiais, tanto no Bitcoin quanto no S&P 500. A questão aqui no Bitcoin é que a gente parou nos $30.000. E $30.000, a gente conversou ontem que é um excelente concorrente aí para ser o nosso fundo do mercado, pra gente acabar essa queda. A gente veio conversando o que? Justamente o seu like, tá? Eu quero seu like rapidinho aqui. Eu preciso saber da sua opinião, e o seu like é a única forma de você me acompanhar e me apoiar aqui, e eu só tenho a agradecer. Vamos continuar, tá? Então volta aí a sua mente e vamos lá. A gente tem $30.000, um suporte extremamente importante, e o que ajuda ele a ser um suporte majoritário é a tendência de queda que a gente está tendo. A gente está tendo uma tendência de queda que, bom, a gente não tem respiro para cima. Então, desde os 48 mil, a gente vem caindo em linha reta praticamente, tá? O que indica que o mercado precisa de uma força contrária, cara. A gente precisa de uma força compradora aparecendo. Só queda, beleza, tá tendo venda a roda. Só que cadê a compra? Será que ninguém vai aproveitar para comprar? E aí que a gente parou no ponto mais importante para o pessoal pensar em compra, $30.000. Nessa situação, a gente poderia esperar uma retração contrária do mercado aqui, esperando um respiro. Esse respiro levaria a gente mais ou menos ali para uma retração de Fibonacci. Eu tracei o contrário aqui, mas a região de 38% ao contrário aqui seria essa região dos $35.600. Então, primeira pessoa aí, aonde a gente deveria parar pessoa nada, pô. Um primeiro alvo que a gente teria de um um suposto pullback. Cara, minha cabeça hoje está 1.000. A gente tem aqui $35.500. Batendo ali nessa região, ele dá mais espaço para o mercado cair mais um pouco. Então, muita atenção. Tem gente que ainda não entende que depois de uma queda muito forte, a gente vai ter um período, uma onda corretiva do movimento que a gente está tendo. A gente está tendo queda, um movimento corretivo seria um movimento de alta. A gente está tendo alta, um movimento corretivo seria uma onda de baixa. Então, nenhuma queda infinita, nenhuma alta infinita. Sabendo disso, você espera uma onda contrária, uma força contrária ao movimento, e a gente precisa ter um respiro do mercado para permitir mais queda, a não ser que a situação piore e muito, e a gente está dependente hoje do S&P 500 que não está se decidindo para onde ele vai. Nesse caso, a gente tem que ficar alerta em outros dados. Que dados são esses? Justamente a realização de prejuízo que a gente teve ontem. Cara, como as quedas só sobem nesses últimos dias, a gente precisa ficar esperto justamente na realização de prejuízo da galera. A gente sabe que quem não tem muito domínio sobre a própria grana, não tem estratégia, acaba perdendo dinheiro no mercado, vê uma queda, fica desesperado e sai vendendo tudo, porque fica com medo de mais queda. Então a gente tem realizações de prejuízos gigantes. E olha só, tá? Faltam alguns minutos para você garantir o desconto do treinamento modesto. Eu só permiti até as 9 da noite hoje para você garantir o desconto e o bônus exclusivo do mês de maio, para você não ficar pertencendo a essa galerinha de prejuízo, tá? Eu quero que você comece a ganhar dinheiro nesse mercado, e só ganha quem tem estratégia, quem estuda e quem entende o mercado, e é isso que eu tento ensinar a vocês. Tem um material gigantesco lá para você aprender tudo que você precisa, do básico ao avançado. Primeiro link na descrição, não perde, até as 9 da noite, tá? Então olha só, nós temos uma realização de prejuízo gigante, o que é ótimo, tá? A gente quer ver realização de prejuízo, e é justamente esses pontos que mostram pra gente realizações que tendem a ser fundos, sim. Isso sim representa uma chance grande da gente ter uma formação de fundo extremamente importante nesse momento. Outro dado que conflui com o desespero, consequentemente, uma oportunidade de formação de fundo, seria justamente a quantidade de supply segurada por short term holders. Seria basicamente
pessoas que compram e não tem muita intenção de ficar segurando Bitcoin. Eu compro hoje, vou vender daqui a um tempo, uma semana, 3 dias, 7 dias, depende de um prazo bem pequenininho. E olha só, né? A gente tá super baixo de um supply de 1 milhão. A gente já tá perto do zero aqui do supply de pessoas que estão em lucro, que significa que com essa queda a galerinha não tá no lucro nem um pouco, tá? A maioria no prejuízo. Para você ter ideia, a gente tá puxando o mercado ao limite, tendo uma ajuda de vários fatores, como a gente conversou. Então, nesse momento, é um momento de cautela, mas ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade para você fazer boas compras. Quem fez uma compra ontem no fundo e aproveitou o início do dia de hoje, que deu um respiro no mercado, isso era totalmente esperado, aí você conseguiu aí tirar uns 15, 20% de lucro em uma operação, isso é até um day trade bacana, tá? Mas para isso tem que ter ideia dos riscos, e a gente tem que ter em mente também que o swing trade pode dar uma boa oportunidade para a gente nesse momento, porque por mais que pareça, né, que o mercado não vai subir a sua queda, em algum momento ele vai buscar um suporte, fazer uma onda corretiva contrária, um suspiro, um respiro para a gente precisa disso. Você precisa entender que para a gente chegar até certo ponto de queda e cair mais, ele precisava dar esse respiro para cair mais. Então essa onda chamada pullback é essencial, e aguarde ela pode até esperar não, pode até demorar um pouquinho para aparecer, mas cara, alguma hora ela vai aparecer, e você só tem que ficar esperto nos suportes que isso aí pode acontecer, e ele pode parar ali para realizar esse pullback. Então nessa situação a gente tem alguns dados que confluem, cara, muito prejuízo, a gente gosta disso, a gente gosta dessa troca de mãos, isso fortalece a tendência do Bitcoin. A gente tem a quantidade de prejuízo gigante nos investidores de curto prazo, o que conflui mais ainda para esse momento de desespero, consequentemente um momento de reversão. E o que ajuda mais isso, mais um fator, é justamente o fato do Bitcoin ter parado nos 30 mil dólares, o que é essencial e muito otimista para a gente. Então, o que acontece nesse momento, tá? Se a gente tirar da jogada o S&P 500, tirar essa parte da China, essa parte do Fed, toda a macroeconomia e o que está acontecendo nas economias mundiais, só indo pelo fato da Luna, cara, beleza, isso aqui causou um dump no mercado, um desespero, pode ser resolvível? Pode. A questão é que a gente sabe que esses impactos são de curto prazo, né? Porque a gente tinha tudo, tirando todos os fatores, só deixando essa questão da Luna para a gente recuperar e voltar a subir. A questão aqui é que a gente não está dependendo disso, a gente está dependendo do S&P 500, que está lutando e muito pelos 4 mil pontos, a gente tem a influência da macroeconomia, e isso é um ponto de atenção que você tem que ter em mente, que a pressão mundial pode sim piorar a situação num contexto geral. Então nesse momento a gente está brigando muito nos 30 mil, a gente está cada vez sendo puxado, a gente sai, dá uma folga dos 30 mil, o mercado tende a puxar você de volta, tende a trazer mais desespero, e a questão é justamente o que? Será que a gente vai segurar nessa região? A gente tem embasamento para segurar num ponto extremamente importante, porque você pode ver que só olhando para o gráfico, a gente perdeu os 30 mil, bom, não tem nada aqui embaixo, né? O preço viria de forma retilínea, aqui reto para baixo, e acabaria o mercado. Não, tá? A gente ainda tem muita coisa acontecendo aqui nos 30 mil, parece, né, que vai ser facinho romper, mas da última vez, lembrem-se que a gente teve uma guerra durante dias e dias e dias, precisamente que tivemos 64 dias de guerras do mercado se segurando de todas as formas nos 30 mil dólares. E agora mais uma visita é capaz de dar um desespero no mercado. E mais um dado extremamente importante que conflui mais ainda para a formação de um possível fundo é o volume. O volume é característico para a formação de topo e fundo, tá? Tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas se você for pegar, olha só, né? Nos momentos de queda, o maior desespero, a gente tem um volume de venda gigante, e a gente logo depois tem um volume de compra interessante que vem pouco depois, que acaba caracterizando a formação de um fundo. Alguns levam mais tempo, alguns são mais curtos, mas a gente pode esperar de qualquer forma um tempo longo assim, cara. A gente cai aqui, começa a ficar vários dias para depois subir. Podemos, tá? Podemos ficar alguns dias parados aqui nessa região dos 30 mil, iniciar um novo processo de acumulação sem problema. Podemos perder os 30 mil sem problema nenhum, tá? Dá um medinho, o mercado adora dar uma cagadinha, uma pintada na sua cueca, porque é ali que
geralmente gera os melhores gatilhos, tá? Quando o desespero começa, a galera começa a falar assim, eu vou shortar esse Bitcoin, eu vou shortar, vou ficar rico, o mercado vai lá e faz o contrário, ele sobe. Então ele adora fazer armadilhas, e num suporte extremamente importante dos 30 mil, com certeza vai ser uma região que vai brincar com muita gente. Enquanto isso, você tem que ficar com calma, cautela, porque a gente já conversou durante vários vídeos aí atrás, altcoins agora seguem sendo risco, muitas altcoins hoje subiram 15%, 20%, 25%, e agora com essa queda do mercado, um pouquinho puxando mais para baixo, elas já estão devolvendo todo o lucro. Então não vá achando que vai ser uma recuperação gigantesca, e o momento ainda segue de cautela, porque nós não estamos reféns só desse problema momentâneo da Luna, mas sim do problema macroeconômico que você tem que ficar ligado, e só você ficando ligado nisso aí, onde que eu faço isso? Nesse canal Investidor Modesto, tá? Então se inscreve nesse canal para você não perder nenhuma informação. Todo dia eu trago coisa boa para você ficar antenado nesse mercado, e não dê o mole, não dê o seu dinheiro para os grandões que estão querendo fazer armadilhas para você cair. Seja um investidor esperto e com certeza não faça entradas totalitárias, não entra com 100% da sua grana, você pode se arrepender. Faça entradas parciais, saídas parciais, estratégias são essenciais nesse momento, e conhecimento gráfico com certeza vale, visto que a gente já estava ontem nos piores momentos graficamente falando e melhores para outros. A gente chegou no índice de força relativa nas zonas de sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora, 4 horas e no tempo gráfico diário, que dá uma oportunidade para você fazer uma excelente acumulação para o longo prazo. Isso é inegável. E quando o mercado puxa tão para baixo assim, a gente tende a ver uma força contrária super interessante que tende a mostrar para a gente um pullback, a construção de um respiro do mercado, a amostra de uma força compradora que ainda está acordada, e parece, né, que o mundo vai acabar, que não tem esperança. E é geralmente nesses momentos que você tem que pegar, repensar, colocar a sua cabeça no eixo e falar assim, cara, eu tô me borrando nas calças, eu vou me rever, eu vou rever meus conceitos, eu vou estudar melhor, eu vou entender melhor o que tá acontecendo, porque se você tá com muito medo, lembra de mim, ó, lembra na sua cabeça que, cara, tem coisa errada. Se você tá com medo extremo, você tá com muito medo, querendo fazer besteira, pense 2 vezes, analise a situação e tome a decisão de forma tranquila, sem ficar colocando emoção no meio, que você vai se dar bem com certeza. Essa é uma dica valiosa, tá? Parece que não, mas isso salva muita gente. Tamo junto, forte abraço, a gente se fala, mas com certeza é nóis.